Aqui você tem informação, os fatos e as notícias quando elas acontecem. As cidades do litoral ligadas aqui. Jornal Litoral. Estamos de volta já recebendo a vereadora Audrey Cleis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite, importante convite, até para que a gente possa esclarecer alguns pontos do assunto tratado ontem, né? Tá bom, se a senhora puder pedir a gentileza do seu assessor para aguardar ali, para a gente poder ficar com a bancada aqui bonitinha, bem informada. Audrey, ontem a gente estava conversando sobre o túnel do VLT, sabe? É uma ideia sua, uma sugestão para receber vigas, para dificultar o acesso de usuário de drogas. Nós temos até imagens também de uma escola, que você já deve saber, que é Andradas 2. Eu gostaria de comentar sobre a escola que está em situação muito precária para as crianças. Mas vamos começar pelas vigas lá do VLT, conversar? Tá. A instalação para testes de vigas de concreto dentro do túnel do José Menino é um projeto que havia sido apresentado pela vereadora Audrey Cleis em março, na última reunião do grupo de trabalho criado para discutir a questão pela EMTU e pelo secretário de Serviços Públicos, o Wagner Ramos. Esse grupo de trabalho, ele é completão, ele reúne técnicos de diversas secretarias, de desenvolvimento social, ouvidoria, secretaria de governo, guarda municipal, polícia militar, todos unidos por uma solução que seja boa para a população. Ótimo. Essa notícia, sabe, Audrey, ela fez parte do jornal ontem. E aí a nossa vereadora recebeu algumas críticas. Hoje ela está aqui ao vivo para dar detalhes dessa ação. Ela vai participar da segunda hora desse jornal. Vamos começar conversando então sobre essas vigas e a utilidade delas. Na verdade, só fazendo uma correção, o projeto não é meu. Tá. O projeto é da Prefeitura de Santos, né? Então, só para ficar bem claro, né? Porque, na verdade, a criação do grupo que você citou agora, com desenvolvimento social, saúde, segurança pública, serviços públicos, nós criamos em 2018, pelo mandato, para que a gente pudesse começar ali essa discussão ao lado dos moradores. E eu não vi outra alternativa senão unir esses técnicos ao lado da comunidade, porque a escuta é o fator essencial para que a gente possa encontrar soluções. E não só eu pela Câmara, mas todos, acho que praticamente vereadores, tomaram alguma ação ali, né, envolvendo os moradores, envolvendo os técnicos da Prefeitura, mas cada um tem uma condução e uma linha de trabalho. E a minha foi essa de organizar este grupo com técnicos, com moradores, para que a gente pudesse discutir as melhores maneiras e saídas para o problema local. E nós tivemos algumas situações ali que sim, foram bem positivas, como a revitalização do espaço, que antes ali perto da Sabesp era um verdadeiro, ao lado do Clube dos Ingleses, ficava um espaço ali que era um verdadeiro lixão, né? Um depósito de lixo, onde hoje nós temos um parque infantil que foi revitalizado pela Prefeitura, a Guarda Municipal que foi colocada ali 24 horas ao lado da Polícia Militar, holofotes que foram colocados e instalados para melhorar a iluminação dentro e fora do túnel. Isso nada existia e tudo foi conquistado a partir da luta de vereadores que estavam neste tema e também deste grupo condutor que nós fizemos parte e o grupo ainda existe. É importante falar. Mas, Audrey, como é que a Zumbilândia ainda permanece ali dentro, mesmo com todas essas providências? Porque é um problema muito grave de saúde. E eu insisto, a viga, como que ela funcionaria? Ela vai bloquear a entrada deles? Aí sim, nós vamos entrar nas vigas, né? Sim. Então, a Prefeitura, ela foi muito cobrada para, mesmo depois de todas essas situações que foram implantadas, revitalização, iluminação, maior segurança pública ali no local, essas pessoas em situação de rua que estão acometidas seriamente por problemas de drogas lícitas ou ilícitas, e você hoje, Sadal, sabe bem disso, não há uma legislação que obrigue a tirar esta pessoa da rua, né? É muito difícil, somente quando a polícia encontra alguma situação ilegal, e frentes estão sendo feitas sim 2 vezes na semana com força-tarefa de limpeza e também
auxiliada pela Polícia Militar. Em relação à questão se a pessoa cometeu algum crime ou não, aí sim ela é retirada ali daquele local. De que forma as vigas vão funcionar para o bloqueio, entrada e permanência dessas pessoas lá dentro? É isso que eu queria entender. Essas vigas, elas foram criadas pela Secretaria de Serviços Públicos. A ideia, né, na verdade, surgiu de reuniões entre a MTU e a Secretaria de Serviços Públicos. A MTU, ela construiu o projeto arquitetônico dessas vigas laterais, porque é justamente hoje onde as pessoas ficam concentradas e sentadas. É um espaço muito estreito, eu não sei se você já passou por ali de VLT. Os dias, passo. Então, ali elas ficam concentradas naquele local, não só pessoas em situação de rua, mas entram e circulam pedestres, motos, bicicletas, e justamente por esses trechos, por essas laterais. Tá, eu tenho aqui uma sugestão que o ouvinte até mandou e é engraçadinha, só para dar uma descontraída no nosso papo, mas até que a ideia é boa, vamos ouvi-lo. Com relação ao túnel, é fácil, faz um portão com sensor automático, toda vez que o trem vinha, o VLT vinha, ele automaticamente abre o portão dos dois lados. Simples, né? Oh meu Deus, o assunto aí é o VLT túnel. Portão, um sensor, tecnologia aí existe, é só pôr para funcionar. Um abraço a todos. Jornal Litoral. Seria assim como uma cidade, né? Daquelas cidades tipo o Parque da Disney, que quando a gente vai passando nos túnelzinhos, aí aquele portão abre, o portão fecha. Mas você sabe que essa ideia foi cogitada pela prefeitura em relação à MTU. A MTU, ela alegou a questão da segurança, que isso poderia provocar um acidente maior ali naquele trecho. Então, por isso que a ideia das vigas, ela surgiu como um impedimento de passagem e também para que as pessoas fiquem no local. Esse projeto, Mônica, ele existe desde o ano passado, não é novidade agora, né? Então, fiquei surpresa até pela surpresa de algumas pessoas que estavam com mandato e não sabiam deste projeto. Então, a gente precisa se interessar pelos assuntos, conhecer o tema para falar sobre ele. Não dá para a gente ficar fazendo discurso vazio sobre algo que a gente não viu, não conheceu e não sabe do que está falando. Então, assim, aqui eu estou trazendo a informação que está sendo trabalhada e é minha obrigação, enquanto vereadora, acompanhar de perto todo o processo que diz respeito à população. E é justamente isso que eu estou fazendo. O Sadal Nakai quer conversar com a senhora. Audrey, essa busca de uma solução ali do túnel é uma busca recorrente. Antiga, né, chefe? É antiga. Eu louvo sua sugestão de participar, de montar comissão, principalmente, como você falou, com os entes interessados, que é a MTU, a Secretaria de Serviços Públicos, porque ali sempre foram dadas várias sugestões para impedir que as pessoas ficassem ali. Falou-se em jogar água, falou-se em cada criar... absurdo. Só que, assim, na minha opinião, tem algumas coisas que já foram tentadas que precisam ter melhor produção por parte do poder público. A segurança, principalmente. Porque uma das grandes discussões, a gente olha o problema, mas também tem que olhar a causa do problema. Com certeza. E a causa não é só o estado de drogadição, é o que dá condições para a pessoa ficar em estado de drogadição. Então, é recorrente, a gente sabe que as pessoas que estão ali fazem muitos furtos e muitos roubos. Sim. E acabam vendendo para adquirir recursos para E elas comprar estão droga. por toda a cidade, né, Sadal? Não só ali naquele ponto. Há muita denúncia em relação ao ferro velho que tem ali próximo. Sim. Na subida do morro. Inclusive fiz a denúncia pela Câmara. Isso. Por que o poder público, junto com as suas forças de segurança, não fazem o fechamento daquele local? Quantas vezes nós falamos sobre isso na Câmara, Sadal? Exatamente, mas essa é a questão principal, porque se você tem a receptação, você tem o recurso para as pessoas
usarem o dinheiro para comprar droga. Exatamente. E o grande problema é que passou a ser não só um local de uso de droga, mas também de tráfico de droga. E a gente sabe que aquele não é o único estabelecimento que faz esse tipo de ação, né? A gente até agora aprovou, não sei se você acompanhou, pela Câmara, um projeto de lei que estabelece o cadastro, né, desses estabelecimentos, que era necessário. Então foi aprovado esse projeto e a gente espera aí que tenha sucesso, para tentar de alguma forma regularizar ainda mais essas questões, né? Concordo plenamente com você, Sadal. São fatores que impulsionam e facilitam a ação dessas pessoas. Então, muito bem. Só simplesmente a parte estrutural não vai resolver o problema. Sim, né? concordo. É uma parte. É uma parte. Do Agora, todo, né? Há de se ter uma postura. Importante, né? Há de se ter uma postura mais corajosa em relação às questões da assistência social, porque a gente tem uma vasta estrutura de política social para amparar. A única que falta, Aldra, aí eu tenho que concordar que não é só o poder público municipal que vai resolver. Há necessidade de ajuda do governo do estado e da União em relação à internação compulsória de determinadas pessoas que não têm mais poder, não têm mais muito poder sobre si. Eu agradeço a extensão desse assunto, vai nos fazer perder tempo com a vereadora Aldra, que é uma querida em Santos. Você não tem ideia de quantas perguntas eu tenho. Eu acho até que eu vou encaminhar no seu WhatsApp. Mas o Rick Santos, ele encaminhou no seu WhatsApp umas fotos assim medonhas do telhado da escola Andradas 2, né? Que é a UME, que começou dando choque no pessoal da limpeza, depois teve aquela história da sala dos professores, e agora finalmente com essa ventania está chovendo lá dentro, o telhado está ruim, a gente sabe do seu carinho e também dos seus votos, que foram bem expressivos com a turma da educação. Conversa com eles, Audrey, por favor. Sim, eu tenho feito isso diariamente, e eu falo com toda certeza. Você pode perguntar, questionar para as escolas. Eu estou em uma escola pelo menos todos os dias. Todos os dias. E quando o assunto retornou este ano, né, da UME dos Andradas, que passou por uma reforma em 2019, é bom salientar isso, ressaltar, estava lá perto, acompanhando, né? E aí depois eu quero entrar num aspecto em relação às empresas que ganham as atas de serviço, as empresas que ganham as licitações, né? E isso de forma geral não é uma situação específica da cidade de Santos. O que eu acho que hoje, falei com o prefeito no domingo, que nós estávamos lá trabalhando no Morro da Nova Sintra, o Andradas merece toda a atenção, está na mídia, está aí na fala de cada vereador, mas o que eu considero é que a gente precisa, de uma forma geral, enxergar de forma urgente o cronograma de obras e manutenção de todas as unidades, né? Tenho visitado as escolas, tenho sentido essa necessidade e estou cobrando para que a gente tenha esse documento em mãos, até para que a gente possa mostrar para as unidades e que os seus gestores fiquem tranquilos em conversar com os pais. Olha, a nossa escola será contemplada a partir de junho com esse serviço. Isso precisa estar de forma mais transparente. Inclusive, só finalizando, apresentei um projeto de lei na semana passada que obriga, antes de qualquer obra entrar em qualquer equipamento público, que o gestor daquela unidade tenha em mãos a planilha do que será executado, porque hoje o que está acontecendo muito, a empresa entra, o gestor não sabe o que foi escolhido, não sabe por que está entrando, o que serviço será feito. Isso precisa ser acompanhado, bem como a data da finalização desta obra. Então, apresentei esse projeto de lei para que a gente tenha uma garantia de direito àquele gestor daquela unidade
que ele tenha de forma transparente e clara, essa empresa está entrando para fazer isso, e vai demorar tanto tempo para terminar esse serviço. E pode envolver a comunidade também, que com certeza tem engenheiros, arquitetos, pais, associação de pais de alunos, que pode cobrar isso junto à empreiteira e junto ao prefeito municipal também, Exatamente. Não é isso? Em relação ao retorno do Andradas, o prefeito disse que nesta semana estará reunido com um empresário para fazer essa contrapartida de reforma no telhado do Andradas. Esperamos essa semana ter um retorno disso. E na próxima semana teremos um outro problema na escola do Andradas devido à falta de manutenção. Não sei se a senhora estava ouvindo, a gente estava conversando sobre um contrato que foi feito lá em 2000 e blá blá blá, e aí foi 2007, é um contrato que não é muito claro pelas responsabilidades Estado e município. Sim. E é a partir daí que se deve começar a conversa, a refazer esse contrato para não ficar um projeto de lei agora para o telhado, agora um projeto de lei para a pessoa ter direito a mandar na obra, um projeto de lei. E vocês ficam muito ocupados consertando as cagadas dos outros, sabe? Eu fico assim impressionada com o trabalho que o vereador tem, reparando lambanças, criando manobras para poder atender uma coisa tão básica que é a segurança e essa obra nas escolas, a manutenção e tudo mais. Pronto. Agora, tem um assunto muito delicado para tratar com a senhora. Você é tão querida. Muitas mensagens, mas muitas delas aqui esperam uma palavra sua. Sobre uma questão, parece que há um Prodesan Gate. Vamos ouvir o que o ouvinte tem a dizer. Ô Moniquinha, bom dia Vilela, bom dia ouvintes. Moniquinha, fica aqui uma sugestão de pauta. Convida o Odair, o presidente da Prodesan, para falar sobre o Prodesan Gate, que o Banha aí colocou no ar. Um abração para todos. Jornal Litoral. Aí começou hoje com esse primeiro áudio, né? Eu ainda não tinha anunciado que a senhora vinha. Aí veio logo uma ouvinte dizendo: olha, nós aqui na Prodesan, a gente aguarda muito que a Audrey, que gosta muito de nós, converse sobre o que está acontecendo. Eu acho que é a questão do fura-fila de vacina, que aconteceu lá, as madames da Prodesan, os fiscais que trabalham não tiveram direito à vacina. Eu não sei o que acontece lá, a senhora pode falar melhor. Eu acho que a gente tem que, se há uma dúvida em relação ao Odair, eu acho que precisa chamar o Odair, né, Mônica, para que ele possa esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação. No meu gabinete chegam várias denúncias todos os dias em relação. Aqui também. Olha, tal cidadão tomou a vacina e não estava contemplado no grupo de risco ou no grupo tal. Outro dia eu recebi, semana passada, quando abriu para as deficiências permanentes, eu recebi de uma senhora reclamando que uma moça com paralisia cerebral tinha tomado a vacina, tirou foto e colocou nas redes. Aí eu fui verificar, porque eu até, no momento ainda era nova a notícia, fui passar para ela: olha, deficiência permanente já está permitido a vacinação. Audrey, eu não estou falando de vacinação, eu estou falando da Prodesan. Desculpa interromper, para a gente ganhar, otimizar o nosso tempo. Não, é porque você falou da questão dos funcionários que tomaram a vacina, né? Que há 2 semanas atrás, fiscais de saúde lotados na Prodesan não receberam a prioridade de vacinação. Por isso que eu estou falando sobre essa questão. Foram cobrados pela chefia para continuar a trabalhar. Fiscais que pediram sigilo, mandaram evidências aqui para a Rádio Litoral, inclusive denunciando 2 mulheres da chefia. Uma é arquiteta, elas furaram a fila, postaram em suas redes sociais o certificado delas de vacinação. Então, nesse caso, caso tem sido abafado pela Prodesan. As pessoas que estão na Prodesan me mandaram várias mensagens. Vocês chamaram a Prodesan aqui assim, para falar a Audrey vai isso? Aí. Não, Audrey. A sua visão com relação a um escândalo desse. O que a senhora acha, a sua opinião? Eu acho que precisa ser denunciado nos canais corretos, para que essas situações sejam investigadas, né? Eu acho que o que está errado precisa, por isso que é importante as pessoas terem ciência dos canais que existem para denúncia, né? Nós temos a ouvidoria do município, nós temos a Câmara Municipal de Santos. Se me levarem esses registros no meu gabinete, com certeza nós vamos atuar em relação a essa cobrança, principalmente em relação à Secretaria de Saúde. Por que essa vacinação foi feita, né? Qual a orientação que o técnico teve para vacinar essas pessoas? Nós temos sim que atuar nesse sentido. Basta essas reclamações e essas denúncias
chegarem aos canais corretos, né, Mônica? Que são não o gabinete da vereadora, jamais vocês nunca pensem em passar por lá, e sim onde ouvidoria, vamos lá colocar, porque a turma da Prodesan, eles estão pedindo ajuda. E eu acabei de colocar o meu gabinete à disposição. Por favor, o tom de voz está incomodando os ouvintes. A ouvidoria da prefeitura, qual é o canal? Né? Assim, procura a ouvidoria. O ouvinte não entende. Mas é porque, ele precisa entender. Então, procura a ouvidoria. Não é assim. Você tem que falar com carinho com o seu ouvinte. Procure a ouvidoria. O canal é esse, você vai Mônica, lá acho e que faz assim. Você está distorcendo um pouco a minha palavra. Eu tenho sempre as pessoas realmente contam com você. Eu tenho sempre muito carinho com toda a população. Quem me conhece sabe da minha responsabilidade com a população. Sim. Aqui eu estou colocando para você uma situação que você me trouxe. E parece que você quer direcionar a minha palavra para uma situação que não é. Enfim, eu fui convidada ontem pelo proprietário da rádio para esclarecer um fato. Estou aqui à disposição para isso. Ele, com muito carinho, me mandou uma mensagem falando do respeito que ele tem com o meu trabalho. A ouvidoria, então, assim, Audrey, é isso. Pode sim procurar o meu gabinete à vontade, não só o meu gabinete, as minhas redes sociais, o meu telefone está à disposição de todos, 981-817874. 981-817874. Meu telefone particular. Além disso, tem o meu e-mail, contato@audrecleis.com.br. Tem a Câmara Municipal, que está de portas abertas para toda a população, as redes sociais Audrecleis Oficial, e tem também o canal da Prefeitura, que no site da Prefeitura nós temos lá um link que é a Ouvidoria Municipal, onde você pode e deve registrar as reclamações que você denuncia, denúncia de terreno abandonado, denúncia de gente que tomou vacina que não deveria ter tomado, denúncia de buraco, denúncia de qualquer situação referente a serviços públicos. Você deve fazer esse registro, porque fica de forma oficial. Porque tudo que a gente leva para as redes sociais, isso não é colocado como demanda oficial para que seja aberto um processo administrativo e que essa situação seja averiguada devidamente como ela deve ser. Se houve realmente uma falha no processo público, que essa falha seja vista dentro de um processo administrativo e que o servidor que falhou nessa situação, que ele responda por esta questão. 8h26, Audrey, bom dia. A escola Docas e a escola escolástica, que a senhora disse que visita as escolas, tem um ouvinte aqui que está perguntando, elas estão em situação precária também? Então, mas a escolástica é outra esfera, né? Docas também é outra esfera. A gente, como vereador, a gente tem uma limitação que é no âmbito municipal. Então, qualquer outra escola municipal que você... Eu também visito as escolas estaduais, mas é que a minha limitação já fica aí um pouquinho... bloqueada por conta do Estado. Então, os deputados estaduais, eles têm o dever de visitar as escolas estaduais. Eles têm o dever de enviar verba parlamentar, assim como eu faço com as escolas municipais. Do meu orçamento da verba parlamentar, 50%, porque os outros 50% são obrigatórios para a saúde, são direcionados a projetos, programas e escolas municipais. A ouvinte Regina está lembrando aqui sobre a Lei de Internação Compulsória, que no dia 6 de junho de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União, um texto de lei sancionada pelo governo federal, permitindo a internação compulsória de dependentes químicos, ou seja, tem a necessidade de autorização judicial. Exatamente. Ela está complementando aqui o assunto que vocês estavam dizendo, que aquela turma que fica lá no túnel não pode ser internada, não pode ser retirada, tem que ficar lá à vontade mesmo. E não pode, pode internar sim, essa lei é de 2019. Ô, Sadal, quer fazer mais uma pergunta? Só uma complementação, a escola Docas e a escola escolástica, que a nossa ouvinte colocou, a escola Docas hoje, ela está dentro de uma área que foi cedida para a Unifesp. Exatamente. E a Escolástica Rosa, lá existia um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado,
que é coordenado pelo Centro Paula Souza, que mantinha uma escola técnica lá. E em função da degradação do estrutural, eles saíram porque o Estado não pode fazer investimento de recurso no patrimônio que é da Santa Casa. A escola hoje é da Santa Casa. Tá. Então, há um imbróglio em relação à ocupação por atividades de educação em função dessas condições, somente para a título de informação para o ouvinte. Mesmo sendo do Estado, Escolástica Rosa, a gente ainda teve uma interferência lá para que eles pudessem mudar de lugar, né? Porque lá mesmo a Santa Casa que tem que é a responsável por qualquer tipo de obra no prédio, né? Infelizmente é um prédio histórico, é um prédio que a gente tem muito carinho e que a gente não gostaria de ver dessa maneira, né, verdade. Mas parece que a Santa Casa está buscando outras soluções. Buscando parceiros. Tem um ouvinte aqui que mandou um monte de perguntas, assunto, manutenção e obras, assunto, fiscalização, pergunta para a vereadora, eu preciso dar uma preferência para esse ouvinte, ele tem muito que conversar. Final 8900, aí, por favor. Bom dia, bancada, bom dia, Mônica, bom dia, vereadora. Vereadora, eu ouvi a sua colocação e eu percebo que talvez esteja um pouco nervosa ou desconfortável nas suas respostas, mas eu vou lhe perguntar, vou ser direto. Vereador fiscaliza a prefeitura, a senhora faz parte do governo da situação. Como é que a senhora vai fiscalizar a prefeitura? Prefeitura é esta que coloca dinheiro, um projeto dela, uma obra dela, sendo que a concessão é da BR Mobilidade. Não é melhor tratar, como o Sadal Nakai acabou de falar, tratar a saúde pública para acabar com o problema? Porque a gente está enxugando gelo, não concorda? E eu acho que todas as críticas e o que o povo vem falando, ou lhe perguntando, ou vem lhe indagando em rede social, a senhora tem que levar com uma saúde muito boa. Não precisa ficar nervosa. São solicitações dos seus eleitores. Eu acho que precisamos tratar a saúde e não ficar enxugando gelo. Jornal Litoral. Bom dia, Moniquinha, bom dia aos ouvintes da Rádio Litoral. Meu nome é Sérgio, moro no Guarujá, trabalho aqui em Santos, aqui na Rumo, como motorista. Bom, o terminal aqui do lado de Santos, das Catraias, está abandonado. E não é de hoje, viu? Está às moscas. Vereadora Aldri Cleis, dá uma atenção aqui, pô, pessoal daqui. Aqui esqueceram essa área aqui. Ok? Obrigado. Jornal Litoral. É isso, o ouvinte está conversando demais aqui com a senhora. Quer responder? Como que é o nome do primeiro ouvinte, por favor? Bom, enfim, eu quero agradecer ao ouvinte. Não estou nervosa, não. Nervosos estavam... Rodrigo, obrigada. Não estou nervosa, não. Nervoso estava aquele que ontem ficou comentando de um jeito exaltado sobre a questão. Então, hoje só estou aqui mesmo para a gente esclarecer os pontos. Eu considero, Rodrigo, o que você traz muito importante, assim como o Sadal quando falou. Confirmei aqui as palavras do Sadal sobre essa questão da saúde. Por isso que nesse grupo condutor, a presença da saúde, ela é fundamental. Então, como fiz questão de colocarmos, para que a gente possa acompanhar até um programa que existe na cidade, que é o Consultório na Rua. Consultório esse que existe um veículo somente para a nossa cidade. Estou batalhando para que a gente possa ter não só mais um veículo, mas também mais equipe para tratar deste assunto. Hoje, por exemplo, quando o Rodrigo fala, porque como você vai fiscalizar? Assim como eu fiz no meu mandato inteiro como vereadora, né? Quem acompanhou sabe que nem todos os projetos eu fui a favor, Sadal sabe bem disso, do meu posicionamento dentro da Câmara, porque a gente precisa verificar o que é saudável para a população. E como esse consultório de rua também, quando a gente fala do serviço no local, né, para atender essas pessoas que estão
passando por problemas, seja por vícios ou algum tipo de doença, sabe o que tem que acontecer hoje? E eu estou reivindicando que esse serviço seja melhorado. O consultório atende uma pessoa. Quando ele atende essa pessoa e essa pessoa aceita ir para um outro serviço, esse consultório na rua precisa fechar suas portas ali para levar a pessoa até o serviço. Então, o que nós precisamos hoje? Avançar. Nós temos que ter aí um carro para que, a partir do momento que a pessoa aceitou ir para o serviço, seja abrigamento, seja para um posto de saúde, para uma UPA, para que você comece um tratamento com essa pessoa, aquele carro tem que estar ali para fazer esse traslado com a pessoa e não perder o consultório na rua para atender outras pessoas que ali estão. Muito bom. Então, a gente precisa estar no local, identificar as deficiências e as necessidades para que a gente possa melhorar os serviços. E é isso que eu estou fazendo como vereadora na cidade de Santos. É isso, os ouvintes estão pedindo muito socorro aqui nas escolas, estão dizendo a senhora está indo todos os dias, precisa ir mais, porque realmente as escolas, a gente sabe do seu carinho com a educação, estão pedindo muito socorro para as escolas aqui de Santos. Eu vou virar um intervalo e seguir com a nossa pauta, e assim a gente vai comentando as coisas do nosso país, de Santos e tudo mais, né, aqui no Jornal Litoral. Voltamos já agradecendo a todos vocês por tantas mensagens na conversa aqui com a Audrey. Vamos continuar colocando vocês no ar também. As principais notícias da nossa região. O Jornal Litoral volta já.